Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, tá chegando a hora. Eu sou Carlos Albuquerque e você está no canal Botafogo Digital, tudo sobre o Fogão na véspera da grande decisão da glória eterna. Isso mesmo, chegou sexta-feira, dia 29 de novembro, amanhã já estaremos no nosso dia, se Deus quiser, iluminado da glória eterna. Galera, vamos lá, começar falando das caravanas que estão tendo alguns problemas, tá? Na entrada, na imigração na Argentina. Vários ônibus que saíram, por exemplo, de São Paulo, estão parados, né? Há cerca de 5 horas lá na fronteira por conta de uma exigência, né, da polícia ali de imigração dos hermanos em relação à documentação dos motoristas, né? Que eles teriam que ter um documento que permite que eles façam viagens internacionais. Então, o que está sendo ali resolvido, a princípio, é a entrada sendo feita por uma cidade ali vizinha, enfim. Então, os ônibus estão conseguindo entrar. Ontem até viralizou, né? Eu vi o Brownie comentando uma história até curiosa, né? Um pouco triste, mas com um final feliz, que foi um ônibus do Botafogo, da torcida, que o motorista estava fichado ali, não poderia deixar o Brasil, deixar o país, por falta de pagamento, né, de pensão alimentícia. Então, bloquearam ali, não, esse cara aqui não pode entrar na Argentina. E por sorte, né, coisas que só acontecem com o nosso fogão, tinha um passageiro, um torcedor alvinegro com a CNH que permitia dirigir ônibus, e esse cara assumiu o controle do ônibus e atravessou a fronteira sem problemas, né? Olha que loucura, muitas histórias aí incríveis acontecendo. Agora de manhã, por exemplo, eu recebi 2 vídeos, até postei no Instagram. Se você não segue nosso Instagram, @canal Botafogo Digital, meu amigo Julinho Machado, que é corintiano, mas hoje em dia ele mesmo fala que é corintiano não praticante, mora no Rio há muitos anos, e ele está embarcando para Foz do Iguaçu para trabalhar, fazer a cobertura de um evento lá. E quando ele falou para mim que ia fazer essa viagem nessa data, eu falei: Julinho, você vai estar viajando num avião todo de botafoguenses, dito e feito. Eu postei lá, confere lá no Instagram o vídeo, né? Primeiro no saguão ali do Galeão e depois já dentro do avião, aquela festa, né? O Julinho comentou assim: pô, maneiro, curti, uma bagunça, né? Uma bagunça do bem. Então é isso, Botafogo em todo lugar, em toda parte, né? Principalmente lá em Buenos Aires, né? O que a gente tem visto é que a torcida do nosso adversário, o Atlético, tá também em bom número, né? Não dá para negar que tem muitos atleticanos também viajando já em Buenos Aires, mas no geral a torcida do Botafogo em maior número, tá? É difícil a gente mensurar, né? Até acompanhei alguns canais também falando sobre isso. Os mais otimistas, né, falam que 80% de botafoguenses, mas no geral há um equilíbrio com uma vantagem pró-Botafogo, né? Enfim, então teve festa na Bombonera ontem, né? Nos arredores ali, no entorno, no bairro da Boca, né? Da Bombonera, porque a gente sabe que é um dos passeios turísticos, né? Quem já foi a Buenos Aires tem o museu de La Pasión, né? do Boca Juniors. Então muitos botafoguenses indo visitar o museu, indo conhecer o estádio, e aí teve realmente essa grande festa também no entorno da Bombonera. Em todos os lugares, Puerto Madeiro foi invadido, né? Todos os lugares. Hoje tem uma festa com horário marcado. Se você está em Buenos Aires, tá? O Botafogo divulgou um bandeiraço, assim em espanhol mesmo, um bandeiraço no Lago de Regatas de Buenos Aires. Não tem tudo a ver, né? O Lago de Regatas, às 17 horas, então, previsto esse bandeiraço. Passar aqui o endereço, né? La Dirección, né? O endereço certinho aqui para quem está em Buenos Aires é a junção da Avenida Ernesto Tonquist com a Rua Andrés Belo, beleza? E quem vai estar aqui no Rio, no Newton Fan Fest, né, como eu, vai ter show do Suel, né, abrindo ali os festejos, pelo menos abrindo a programação a partir das 15 horas no Newton, o Suel. E se você está no Rio, está em dúvida onde que você vai acompanhar a partida, ainda há ingressos para o Newton Santos, tá? 30 mil ingressos já foram já vendidos, né?
mas ainda há a possibilidade, beleza? Então, importante a gente falar isso. Quem chegou a Buenos Aires foi o nosso papai, né, John Textor, inclusive saudado com gritos de John Textor e também, né, papai chegou. Ó, tô ruim aqui de grito. O papai chegou sim, John Textor na área, Durcésio tá lá também, todo mundo se encontrou lá em Puerto Madeiro, e o Textor visivelmente emocionado, visivelmente feliz, né? Disse que teve um longo voo, uma longa viagem até Buenos Aires, mas parecia ali, o Botafogo renova, né, as energias do John Textor, e entre várias coisas que ele falou, dessa ansiedade e tudo, ele falou também, let's make sure we come back every year, né? Então vamos let's make sure, vamos ter certeza de que voltaremos todos os anos, né? Vamos lutar por isso, né? Esse é o objetivo, sem dúvida alguma, do Botafogo. Hoje eu estava hoje cedo dirigindo e pensando nas falas do Textor. Olha o nível de loucura que a gente chega. Pós-jogo, né? Imaginando justamente ele falando, né, da felicidade do título da Libertadores, amém, e que o Botafogo planeja voltar todos os anos, porque gostamos, né? Pegamos agora gosto por disputar uma final da glória eterna, né? Então já estou imaginando esse tipo de discurso para o nosso John Textor, né? O Textor também falou de um assunto que não tem sido muito abordado, né? O filme Time to Set Fire, né? Que vai mostrar essa história do Botafogo aí dos últimos 2, 3 anos, e aí ele aproveitou para dizer também uma coisa bem interessante, que o ponto em que eles, né, e aí esse eles pega tudo, né, mídia tradicional, né, geral, torcedores de outros clubes, eles acham que a nossa maior fraqueza é o psicológico, e na verdade essa é a nossa maior força, né? Os jogadores acreditam e muito, né? Falas do John Textor sobre justamente esse assunto aí, né? Que vira e mexe, volta às notícias. O Botafogo empatou 3 jogos no Brasileirão, o psicológico do Botafogo está derretendo, pipocou de novo, né? E enfim, o Textor falando que justamente o que eles pensam ser a nossa maior fraqueza é a nossa maior força. Bacana, curti demais. Ontem teve treino, tá? Lá na cidade, né, no distrito ali da Grande Buenos Aires, de Pilar, tá? No chamado Mapuche Country Club, tá? Um lugar muito bonito. A Botafogo TV fez a transmissão ali durante meia hora, mais ou menos. Para a imprensa, foi aberto apenas 15 minutos de treino, tá? É aquela história. Depois que bate ali o sinal, todo mundo tem que recolher e se retirar, né? Porque é a hora do treino tático mesmo do Arthur Jorge, e que obviamente é segredo, né? Mas é um protocolo da Conmebol, né, que os clubes tenham que abrir ali por 15 minutinhos, e aí fica aquele treino que não mostra nada, né? Um treino mais físico e tal, só para realmente atender às exigências, né, da Conmebol. Obviamente que a mesma coisa se aplica ao Atlético Mineiro. Falando em Atlético Mineiro, eu tenho visto falas aí também, não só de colegas aqui do YouTube botafoguenses, de canais botafoguenses, como também do próprio Textor, do Durcésio, né, dos jogadores, né? O Luiz Henrique recentemente também até se desculpou com o Hulk, né? Falou o quanto que ele admira o Hulk. O Botafogo, e não é uma falsa humildade não, sabe? Botafogo reconhecendo a força do Atlético Mineiro e de que vai ser um jogo muito difícil. Porque se a gente vê às vezes o torcedor, né, ou a própria mídia querendo colocar ali, o Botafogo é o amplo favorito, vai amassar, vai massacrar, vai passar o carro em cima do Atlético, e eu tenho visto até depoimentos cautelosos, como tem que ser, né, pregando respeito ao Clube Atlético Mineiro, até porque eles já estiveram lá, já sabem o que é ganhar uma Libertadores naquele time do Ronaldinho Gaúcho, né, na época do Ronaldinho Gaúcho. Então a gente tem que respeitar realmente o nosso co-irmão, e o Botafogo, o próprio Textor ressaltou, tem uma boa relação com o Atlético Mineiro, com os dirigentes do Atlético, enfim. Então, que a coisa permaneça assim, né? Assim esperamos, né? Apesar de toda essa expectativa do que vai ser ali a quentura, né? A temperatura, melhor dizendo, em campo, né? Como a gente viu recentemente lá no Independência, né?
Galera, a gente já sabia que no show, né, ontem teve até ensaio de abertura da final, teríamos o Djonga representando o Atlético e o Marcelo Adnet representando o Botafogo, né? O Adnet, que é um cara da comédia, né? Um cara do humor, mas também do samba, né? Muita gente não sabe, ele é um cara muito envolvido com samba, autor aí de alguns sambas enredos, então eu imagino alguma coisa desse tipo, ou não sei se ele vai cantar Meu Sangue Ferve por Você, do Sidney Magal, né? Não sabemos, guardado as 7 chaves aí, mas o Marcelo Adnet que representará o Botafogo ali no show de abertura. Muita gente falava em Zeca Pagodinho, no próprio Sidney Magal, né, na Anitta, né, artistas botafoguenses, mas o Marcelo Adnet acho que é um cara também que representa, mesmo não sendo um músico, né, mas é um cara, como eu disse, com envolvimento com samba e que aguentou, né, as pontas do Botafogo. O Botafogo pré-SAF, inclusive, era um cara que chegava junto até financeiramente, né? Então, eu acho que pega aí a nova geração, enfim, acho que é um nome que foi bem escolhido, apesar de ser surpreendente, né? Agora, para entrar em campo com o troféu, a melhor escolha foi feita, ao meu ver. Quero o seu comentário, o que você acha. Jairzinho, o furacão da Copa, né? O nosso grande Jairzinho, o Jair Ventura, né? Não o filho, né? O pai, o Jairzinho, ele, do alto aí de seus 80 anos, vai entrar representando o Botafogo. É um dos maiores nomes da história do futebol, né? A gente sempre, quando fala de camisa 7, lembra do Garrincha, em seguida do Jairzinho, né? Numa escala aí de camisa 7, inclusive, com todo respeito ao Túlio, acima do Túlio, pelo que o Jairzinho fez também pela seleção brasileira, sempre falo aqui, gols em todos os jogos da Copa de 70, né? Um monstro sagrado, Jairzinho, achei a escolha muito boa, né? Que Deus dê saúde para o Jairzinho, para essa missão de amanhã e também para o coração alvinegro aguentar as fortes emoções aí que vem pela frente. Pelo lado do Atlético, um jogador de uma geração bem mais recente, o Diego Tardelli, creio que representando aí o último título do Atlético Mineiro, ou do Mineiro, né, como os argentinos chamam o Galo, né? Falando ainda dessa ligação aí de alvinegros, né, Botafogo e Atlético Mineiro, o GE trouxe uma matéria interessante falando da montagem do elenco atual, de como tem funcionado o scout do Botafogo desde que começou a SAF ali em 2022, e o personagem central é o Alessandro Brito, que trabalhava no Atlético Mineiro quando o Atlético conquistou a Copa do Brasil, o Brasileirão, né? O próprio Hulk, entre outros jogadores, o Diego Costa, outros jogadores que foram o Tietê, né, para o Atlético, na época que o Alessandro Brito estava por lá. E aí o GE resgata uma entrevista do Textor, justamente da época que o Brito chegou ali, início de 2022, falando que o torcedor do Botafogo tinha que valorizar muito essa contratação para o nosso scout, porque não foi fácil tirá-lo do Atlético Mineiro. Obviamente que o Textor, sendo o Textor, né, apresentou o projeto Botafogo e convenceu o Alessandro Brito, que hoje é um cara aí realmente que a gente tem que dar muito mérito de todo esse sucesso do Botafogo dentro das 4 linhas. E a reportagem do GE também fala que o Alessandro Brito não é um cara muito de entrevistas, dos holofotes, né? Quando tem apresentação de jogador, ele raramente aparece ali do lado do jogador novo contratado, né? Que ele muitas vezes é a peça fundamental ali da contratação, mas ele é um cara que trabalha o tempo todo no celular, né? Observando o mercado, enfim. Então, interessante aí essa matéria falando sobre o elenco do Botafogo, a montagem, né? E também o fato de que o Brito, o Textor destacou também na época, né? Ele tem a compreensão dos jogadores de que precisamos e tem acesso a eles. Ou seja, um cara ali do meio, né? Um cara muito bem conectado, né? O networking do Alessandro Brito funcionando muito bem. E aí lembra também, a primeira janela do Botafogo, que custou 65 milhões, né, com Patrick de Paula, etc, Gustavo Sauer, e por aí vai, que era uma janela importante, né, que o Textor via como importante do Botafogo renovar ali o seu elenco pós acesso para a Série A. O objetivo do Botafogo sempre foi
traçar, foi buscar no mercado jogadores fortes fisicamente, né, de boa estatura e obviamente com habilidade, né, com a bola no pé, né? Não basta só contratar um time de rugby, né, ou de futebol americano, seria mais fácil, né? Então esse sempre foi o perfil utilizado. Óbvio que tivemos pouquíssimas exceções, caso do Segovinha, né, baixou a linha, que até em certo momento deu certo no Botafogo, depois emendou aí uma sequência de empréstimos, né, Molenbeek, agora Mundo Árabe, né? Outro baixinho, o Emerson Urso, que também acabou não vingando no Botafogo, né? Teve uma participação ali mais no Campeonato Carioca, esporádica. E aí sim, dois baixinhos que têm brilhado, né? E que tem tudo aí para entrar na história alvinegra, né? Já estão entrando, né? O Thiago Almada e o Jefferson Savarino. Esses são os 4 jogadores abaixo de 1,75 m. O resto, todos os outros jogadores contratados de lá para cá acima de 1,75 m, ou seja, com ótima estatura, né? O Thiago Almada, que inclusive ontem foi indicado pro time, né? Um dos times aí, The Best, né? O prêmio The Best da FIFA, né? Vários jogadores foram indicados, mas é legal saber que o Almadinha, né? Foi um deles, né? Muito merecido aí. Eu tenho convicção, né, de que essa dupla aí tão afinada, né, pode dar muito bom amanhã na final, né? Jefferson Savarino, venezuelano, e o argentino, né, direto do Forte Apache, o Almadinha, que vai estar literalmente em casa. Quem também vai estar em casa é o Alexander Barbosa, tá falando aqui de estatura, né? O jogador mais alto do elenco, muito grande. Ai, galera da quinta série aí veio com tudo. O Alexander Barbosa, que ele é argentino, mas a gente sabe tem raízes uruguaias, então ele tem familiares também no Uruguai, e ele deu uma entrevista dizendo que está levando 70 convidados para o Monumental de Núñez, né? O Botafogo deu 5 ingressos para cada jogador do elenco, né? Para chamar ali familiares, esposa, filho, pai, mãe, enfim, 5 ingressos. E aí o Barbosa abriu o bolso, né? E convidou, né? Enfim, comprou ingressos para 70 familiares, alguns do Uruguai, outros da Argentina, amigos de infância. Muito legal essa atitude aí do Barbosa. E um depoimento curioso, né? O Barbosa falou que ele estava imaginando, até sonhando, que a final da Libertadores fosse entre Botafogo e River Plate. Isso porque o Alexander Barbosa se criou na base do River Plate, então ele acha que seria ali uma coisa do destino, né? Essa finalíssima reunindo Botafogo e River. Não aconteceu, né? E a gente, por isso mesmo, tem que respeitar muito o Atlético Mineiro, já que parecia que tudo estava se desenhando para o título do River, né? Final no mais Monumental, né? O Monumental de Núñez. Então o próprio Barbosa se disse surpreendido aí. Enfim, Barbosa que terá torcida particular, né? Com os convidados. Galera, acho que era isso, muitas coisas, muitas notícias, estou aqui já num ritmo frenético, minha cabeça não para, imagino que a de vocês também não esteja parando. Então hoje, sexta-feira, último treino do Botafogo, teremos reconhecimento do campo, tá? E até o Louco Abreu ontem deu uma entrevista muito boa na televisão, o Louco que também tá lá, né? Um dos nomes aí até que tinha sido cogitado para entrar em campo com o troféu. Louco Abreu comentou que o gramado do Mas Monumental, ele é um gramado híbrido, né? Que aliás é muito utilizado nos Estados Unidos, né? Na NFL, ou seja, ele tem parte dele sintético, parte grama natural, né? Tomara que isso aí de alguma forma favoreça o jogo do Botafogo, né? Em termos de experiência, o Atlético já atuou recentemente por lá, na partida de volta, né, o 0-0 com o River Plate, segurou o 0-0 e a classificação, mas talvez seja um gramado aí que nos favoreça em termos de rapidez, né? O Botafogo gosta do jogo rápido, né? Vimos agora, muito recentemente no Allianz Parque também, nosso tapetinho número 2, tá? O nosso tapetinho reserva chamado Allianz Parque. Galera, deixe seu like, faça seu comentário, como é que tá a ansiedade de vocês? É amanhã. Hoje encontrei um vizinho aqui também, quase de frente,
e botafoguense, lógico, né? E aí a gente se saudou, pô, depois eu passei buzinando, já estou em clima de final. Como é que vocês estão? Beleza? Quero ouvir a opinião de vocês. Tamo junto, Botafogo, com humildade, tranquilidade, paz, amor no coração. Pra cima, a glória eterna tem que ser nossa.